apesar das dificuldades que eu tive, eu aprendi muito. O começo desse processo foi muito estressante. Eu não sabia como fazer, nem como iniciar. Eu fiquei muito feliz, porque eu aprendi uma coisa nova que eu queria, que eu posso levar para o resto da minha vida, que é planejar como é que a galera de outros núcleos, de outros departamentos podem trabalhar. E eu fiquei muito feliz, sabe? Tipo, foi um aprendizado novo e... Se você tem conhecimento, você tem poder. Se você tem poder, você segue a vida, você ganha o mundo. Então, basicamente, eu prefiro ter conhecimento, estando em casa nessa pandemia, enfrentando essa pandemia em casa, tendo conhecimento, pra quando, tipo assim, digamos assim, a gente se liberado, explodir pro mundo me conhecer realmente, do que ficar, tipo assim, tendo uma coisa presencial, uma vez sim, uma vez não, uma vez sim, uma vez não, e pegando informação picada, sabe? E minhas maiores referências para o que tal processo criativo tem sido do que eu vivo mesmo, do que eu escuto, do que eu assisto, nas músicas que eu escuto. Às vezes fazer alguma atividade, a atividade precisa de uma trilha sonora, eu volto numa série que eu assisto, uma música que toca lá, eu pego, tiro de lá e coloco. É basicamente assim. Eu sou uma pessoa que sou muito tímida e eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar em público. E apesar de eu não conseguir me expressar bem, nas aulas remotas eu tô conseguindo fazer isso, eu tô conseguindo participar das aulas e na medida do possível, claro. E eu acho que isso tá sendo bom pra mim, porque é um jeito que eu consegui de me adaptar. Eu acho que o grande lance desse momento agora que a gente tá passando, que é uma coisa real e que provavelmente não vai... a gente não vai estalar o dedo e vai acabar, né? Eu acho que é a gente aceitar que a gente tá nesse momento e também a gente se propor a fazer as coisas estando nesse momento. Então, quanto mais a gente se propor e estar aberto para que as coisas aconteçam, elas vão acontecer. No processo criativo, esse lado que eu falei da complicação da pandemia pode, por vezes, trazer um bloqueio criativo muito grande, porque afeta a nossa mente e afeta a nossa criatividade. Mas também eu reparei que a gente também está tentando desabafar no meio do audiovisual, usar esse meio para trazer um pouco desse lado da ansiedade, da angústia e tentar representar isso que a gente está vivendo. Então, tem como fazer isso também online e a gente está conseguindo fazer. Eu acho que essa experiência remota de educação, ela é uma experiência riquíssima em muitos aspectos, especialmente no que diz respeito a gente entender o que é a coisa principal, aquela coisa interna, aquele foco que a gente tem que procurar falar sobre. O que é que a gente está estudando? É a máquina, a câmera, no caso de fotografia, o botão que se aperta, ou é como a gente trabalha o olhar? Então, nesse sentido, eu acho que estar remoto está trabalhando muito uma coisa primordial, assim, que é olhar, é entender o que a gente pode construir com o que a gente tem. Então, nos meus exercícios, por exemplo, a gente fez muitos exercícios de escuta, de tentar utilizar esse momento de estar em casa para entender as referências que o som ao redor, que os sons do cotidiano podem se tornar referências para as criações e para suas futuras produções, né? No núcleo de áudio, a gente tentou trazer um pouco essa relação com esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente se juntou e trocamos muita ideia sobre qual é a sua relação com o silêncio, qual é a sua relação com o som ao redor, o que você escuta, quais são os sons da sua casa, quais são os sons dos seus vizinhos, da sua rua. E a partir daí pensar em como isso pode se tornar uma referência para suas próprias criações, né? Tanto se a gente for pensar em música, quanto a gente for pensar em filme, né? A importância de ouvir. Mas a gente, gravação remota, a gente não tinha. Então, pra gente também está sendo um aprendizado. Como conduzir um processo de aprendizado remoto com gravação de filmagem remota, um processo de pré-produção remota. Então isso também está sendo muito bacana. E a galera tem, entregue sobre todos os aspectos. Entregue do ponto de vista da dedicação, entregue do ponto de vista do comprometimento, entregue do ponto de vista das demandas e entregue também do ponto de vista relacional, que é outra pauta que a gente inclui no nosso processo, que é muito importante. Dar aula remotamente tem sido um desafio. Estar dando aula em compartilhar nesse momento de pandemia é
relação interessante de ter. Muitas ansiedades, mas as aulas estão acontecendo. Então, de alguma maneira, é uma bênção, assim, né? A gente conseguir caminhar essas aulas online. Especialmente no nosso núcleo aqui, eu tentei trabalhar com aplicativos mobile, né? No núcleo de tecnologia, a gente vai ter programação, games, design, né? Então, no ciclo Panorama, eu tentei focar no design bastante, porque eu sei que ali no celular, cada um vai ter o seu celular ali, ele pode ir na loja do aparelho dele e baixar gratuitamente o Photoshop Express, por exemplo. E é claro que não substitui, né, a tecnologia no computador, mas a gente consegue adaptar, né? Então, eu tenho feito bastante isso, né? Todo mundo tá lá, a gente chega das 9h30 às 4h30. Às 4h30 tá lá. As 21 pessoas estão lá. Muitas estão botando na cara, outras mais ou menos, mas estão lá, interagindo e, mano, da hora, obrigado. Foi legal. Ah, eu tenho esse filme aqui, essa referência. Bota o trailer pra gente ver, a gente já conversa e a gente vai indo, sabe? Então, é um grande encontro onde todo mundo é responsável por esse encontro.